Vimos que Salomão apostatou e serviu Moloque e Astarote, como consta registrado nas Escrituras. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. 1 Reis 11, do 5 ao 8. Então edificou Salomão o alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. 1 Reis 11, do 1 ao 33. O pecado de Salomão continuou gerando frutos nos reinados seguintes. Posteriormente, toda a descendência israelita teria servido aos deuses da fertilidade, como está registrado em 2 Reis 16, do 2 ao 4. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu antecessor, não fez o que o Senhor seu Deus aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar os seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. O texto diz que Acais ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e os tesouros do palácio real e os enviou como presente para o rei da Síria. Isso é comprovado segundo o profeta Ezequiel, que os israelitas se curvaram à idolatria assíria contudo, como está em Ezequiel 23:20, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a dos jumentos e cujo fluxo é como de cavalos. Assim trouxeste à memória a perversidade da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam teus seios. O eufemismo carne como de jumentos e fluxo como de cavalos é usado na tradução em português, pois o texto é explícito demais para se pronunciar. O culto da fertilidade e seus deuses levavam o povo à depravação e a se prostituir em verdadeiros cultos ao ar livres ou em templos dedicados a essas entidades da fertilidade. Ezequiel cita que Israel cobiçou os assírios, sua beleza e os deuses da fertilidade que eles serviam. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitães e dos magistrados seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. Ezequiel 23:12. O culto assírio também estava envolvido com práticas libidinosas da fertilidade. Acais mexeu em toda a estrutura do templo para reverenciar a idolatria assíria. Um dos pecados que levou à destruição do templo e cativeiro israelita foi exatamente deixar a apostasia entrar no templo. A luxúria foi incitada pela beleza máscula dos assírios e ao ver os deuses assírios e suas imagens libidinosas nas paredes, como diz Ezequiel. E aumentou as suas impudícias, porque viu belos homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhante aos filhos da Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. Enamorou-se deles ao lançar sobre ele os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos da Babilônia para o leito dos amores, e contaminaram com suas impudícias, e ela se contaminou com eles, então a sua alma apartou-se deles. Os leitos de amores eram as casas de prostituição cultual, onde havia sexo ritualístico com os prostitutos cultuais. Assim, eles serviam os deuses, tendo essas práticas com os homens de cama desses templos. A mitologia babilônica e greco-romana dá exemplos claros que o culto à beleza e seus deuses eram um atrativo para todo tipo de prática ritualística sexual. O templo do Senhor passou a ter um compartimento especial ou um quarto para o culto da fertilidade, como está registrado. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas, tendas para o ídolo do bosque. 2 Reis 23:7. Os ídolos do bosque estavam relacionados ao culto da fertilidade, adoração de árvores, troncos e postes ídolos, símbolo do falo. Neste culto, o falo era adorado e havia sexo ritualístico. Como que era o culto da fertilidade? O culto da fertilidade consistia na adoração de um ídolo ou poste-ídolo representando o falo masculino. As representações podiam variar dependendo do deus. Podia ser ídolos, postes-ídolos ou mesmo troncos de árvores, ídolos humanos ou animais com falos avantajados. Haviam criaturas ou homens animalescos, geralmente na forma de gado ou touro, como Moloque, por exemplo. A deusa Asherá era uma deusa árvore. Ela abençoava aqueles que se dedicavam a ela com a prosperidade.
já que estava relacionada ao culto da terra. Segundo o mito, a terra foi penetrada e gerou toda a vegetação. Por isso eles cultuavam os troncos, as árvores e especialmente o pinheiro. Haviam rituais sexuais em bosques e em lugares altos. A contraparte de Asherá era Baal. Baal significa meu senhor. Baal também era simbolizado pelo poste ídolo, ou por um culto a um animal, como um bezerro ou um touro, assim como Moloque. O culto a Moloque até hoje mexe com a imaginação de muita gente, ao pensar na forma cruel e sinistra no qual esse culto era realizado, com sacrifícios e práticas libidinosas. Sabe-se que o culto a Moloque envolvia o mesmo culto a Saturno ou Cronos, que é o mesmo deus com nomes diferentes em outras culturas. No mito, a mãe de Cronos, Cibele, seria Astarote, que pede que seu filho castre seu pai. Então, neste culto, além de sexo ritualístico, havia também castração, principalmente na cultura romana. O apóstolo Paulo fala que eles estavam deixando seus parceiros para realizar esses rituais nesses templos pagãos. Nas leis de Moisés são citadas regras explícitas contra a prostituição cultual com Moloque, como está em Levítico 25. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que seguem a prostituir-se com Moloque. E construíram santuários locais para Baal no vale de Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e suas filhas, algo que nunca ordenei, coisa detestável que jamais imaginei. Assim levaram Judá a pecar. Jeremias 32:35. Todas essas referências servem para que venhamos compreender o contexto de muito do que está escrito no Pentateuco e sobre a apostasia de Salomão. Muitas pessoas minimizam essas apostasias ou abafam algumas referências explícitas do culto da fertilidade. Mas além disso, a apostasia de Salomão reverberou nos reinados posteriores e nos dão as pistas do que de fato acontecia. Mas o que muitas pessoas perguntam é: será que Salomão se arrependeu e foi salvo? Isso é muito relativo, mas a Escritura diz que o seu pecado fez Deus permitir seus adversários o perseguirem. Jeroboão, seu servo, se levantou contra Salomão e Salomão procurou matá-lo. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Há duas visões sobre a questão do pecado de Salomão. Ele morreu no pecado sem confissão? Possivelmente. Salomão pecou, mas recebeu em vida aquilo que plantou. O conceito de salvação envolve perdão e colher aquilo que se planta na carne. Neste sentido, a salvação depende do julgamento final de Deus. Alguns entendem que uma vez salvo, salvo para sempre, mas andar na carne gera morte física. Essa é uma questão muito complexa. A salvação hoje é pela fé, mas as más obras da pessoa pesam contra si e no juízo final. Mas e você? O que você acha sobre esse assunto? Deixe suas considerações aqui nos comentários. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.